fator que a gente chama de melhora. Fator de melhora, fator de piora, pezinho aqui, fator acompanhante e fator iniciador. Por que você precisa saber disso? Você precisa entender, vamos falar aqui primeiro do fator de melhora. Se o cara que tem a dor, fala lá com você, doutor, quando eu tenho essa dor, na hora que eu vou tomar banho, eu deixo a água quente cair aqui em cima de mim e a dor alivia consideravelmente. Doutor, quando eu tenho dor aqui, eu começo a alongar aqui, fazer esses movimentos, a dor alivia. Isso é uma característica, o paciente está dando o diagnóstico de bandeja para você. Isso é dor muscular. Dor muscular, gente, ela, por mais que ela cronifique, mas você consegue controlar ela, assim, com alternativas minimamente invasivas, tá? Dentro da odontologia. Então, fator de melhora é importante por quê? Para você começar a pensar, se aquilo ali está melhorando, opa, talvez esse seja o melhor caminho. Tá? Outra situação, fator de piora. Se o paciente tem uma situação, doutor, quando eu tenho a dor e no final do dia, depois que, por exemplo, eu fico falando muito, ou na mastigação, essa dor piora. Então, o que é o fator de piora dele? A fala, a mastigação. Então, alguma coisa está acontecendo para piorar a dor do paciente. Se está piorando durante os movimentos mandibulares, sinal que o paciente tem uma DTM e ele tem uma fadiga muscular. Então, esse paciente, você precisa intervir, precisa o quê? Fazer trabalho para alongar essa musculatura, para fortalecer no segundo momento essa musculatura. Dentro dessa metodologia, a gente aplica e mostra isso, tá? Em situações clínicas do dia a dia. Outra coisa, fator acompanhante. O que é o fator acompanhante de dor? Lembra que eu falei com vocês numa situação que o paciente, por exemplo, que tem a migrânia, que tem a enxaqueca, o paciente tem náusea e ou vômito. É clássico na enxaqueca. Náusea e ou vômito é um fator que acompanha a dor do paciente. Então, o paciente tem lá a cefaleia dele, unilateral, uma dor intensa, de moderada a forte, só de um lado, e ao mesmo tempo ele tem náusea, ele tem ou ele faz vômitos, tá? Então, isso é o que acompanha a dor. O paciente tem, quando tem a dor, ele quer ficar num quarto escuro. Ele tem, o que é isso? Fotofobia, ele tem aversão à luz. O paciente, quando tem a dor, ele não quer falar com ninguém, então ele tem fonofobia, ele tem aversão a falar. Então, são fatores que acompanham a dor. Em períodos do inverno ou do verão, a dor do paciente é mais intensa, pode ser que isso inicie a dor do paciente. Então, vamos sair então do fator que acompanha e vamos pensar em fator iniciador. O que inicia a dor do paciente? Doutor, quando eu durmo mal, eu acordo pela manhã com a dor. Então, alguma coisa aconteceu durante o sono do paciente, ou uma apneia e ronco, ou o próprio refluxo. A gente sabe que existem situações que o paciente faz o apertamento fisiológico como proteção ao refluxo. É uma situação. Sabemos também que o paciente faz, às vezes, um bruxismo fisiológico para compensar a apneia e o ronco dele. Então, tem esse paciente que faz esse bruxismo para compensar o refluxo. Por que para compensar o refluxo? Só para clarear para vocês aí. Paciente que tem refluxo, ele tem um pH na boca durante o momento do refluxo ácido. É aquele paciente que tem aquelas ilhotas de dentina ali. Que tem a superfície oclusal dos dentes inferiores, palatina dos superiores, aparecendo totalmente a camada de dentina. Então, é um sinal clínico do paciente que tem refluxo. Quando você faz um movimento mandibular para apertar os dentes, esse movimento mandibular, ele estimula a produção de saliva. Para quê? O próprio organismo faz isso para compensar esse pH ácido bucal. Então, isso é considerado um bruxismo protetivo. Então, quando você tem uma situação dessa, de um bruxismo protetivo, e você utiliza uma placa para controlar esse bruxismo, você vai ter uma piora dos danos intrabucais. Ou, se você tem uma situação que o paciente tem apneia e ronco, paciente que tem apneia e ronco, imagina que o paciente ele tem uma baixa oxigenação, ou às vezes ele fica alguns segundos sem respirar durante o sono, que é a apneia. O que vai acontecer com esse paciente? Ele faz movimentos mandibulares de toque dentário, que é o bruxismo,
para melhorar a respiração dele, para ele voltar a respirar. Então, quando você coloca um dispositivo interoclusal para controlar aquele bruxismo desse paciente que tem apneia e ronco, você pode piorar a situação dele de apneia e ronco. Então, às vezes, a melhor alternativa é usar até um aparelho de avanço mandibular e não somente um aparelho interoclusal.